Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre estereoquímica e por que ela é importante na química orgânica. Então, nossa aula hoje está dividida em uma introdução rápida, tipos de isomeria, importante a gente relembrar, apesar de a gente já ter discutido algumas, o que é a atividade ótica e o sistema RS de classificação de estereoisômeros, onde eu vou dar alguns exemplos aí. Então, é importantíssimo para a gente entender reatividade de moléculas, a gente ter em mente a estrutura 3D. Por quê? Porque a estrutura tridimensional das moléculas ela está ligada intimamente com a reatividade e o comportamento que essas moléculas vão ter em determinadas situações. Então, outra coisa importantíssima que a gente tem que ter em mente é a questão da conectividade aí, que o que quer dizer? Aqui eu fiz um esquema bem simples, né, genérico, quer dizer que o átomo A está ligado com B, que o átomo que B está ligado por sua vez com C, que é diferente, essa conectividade é diferente desta à direita, que é A ligado com C, que por sua vez está ligado com B, ok? Então aqui só para a gente lembrar que as enzimas são seletivas com relação à estrutura, a gente tem os L-aminoácidos, que são os nossos aminoácidos funcionais, e aqui tem um esqueminha que a gente aprendeu no ensino médio lá de chave e fechadura da enzima com os seus substratos aí, onde só alguns tipos de substratos conseguem interagir com a enzima, sofrem transformações e posteriormente essa enzima libera o produto dessas transformações desses substratos aí, ok? E importante é que a gente saiba que isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, mas estrutura diferente, né? Os átomos arranjados no espaço, que eu quero dizer com estrutura diferente, né? Então vamos ver alguns tipos de isomeria aí. Então, isomeria constitucional, diferente conectividade da posição, função e esqueleto. Então aqui a gente lembra das aulas de Alcano, onde a fórmula aqui, a fórmula geral dos alcanos, CN2N+2, e aqui a gente discutiu sobre o N-butano e o isobutano, né? Então aqui ambas moléculas têm 4 carbonos e 10 hidrogênios, certo? E aqui a conectividade é bem diferente, né? Eu tenho 2 carbonos que estão ligados a somente um carbono, e eu tenho 2 carbonos centrais aqui que estão ligados a 2 carbonos, né? Aqui eu tenho um carbono ligado a 3 carbonos e aqui eu tenho os carbonos das pontas aqui ligados a um carbono. Então a gente é bem nítido e simples e claro que a conectividade é diferente aqui. Então são isômeros constitucionais. A gente chegou a conversar nas aulas de Alcano sobre conformação, né? Isômeros conformacionais ou conformeros, né? Então eles têm a mesma conectividade, diferindo apenas da rotação simples das ligações aí. Então isso nos remete ao ângulo diedro que foi discutido nas aulas de Alcanos lá, sobre o que é um ângulo diedro, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, dicloro, etano, trans e gauche, né? Então trans porque os 2 cloros estão numa posição, numa relação de 180 graus, e gauche aqui, ou sinclinal, né? Que é uma outra nomenclatura, eles estão aqui numa posição de 60 graus aproximadamente, ok? Eu tenho também os estereoisômeros, ou enantiômeros, né? Então, estereoisômeros são isômeros que têm mesma conectividade com quebra de ligação. Então, eu posso ter os enantiômeros e os diastereoisômeros, ok? O que são os enantiômeros? São estereoisômeros com imagens especulares não superponíveis, ou seja, é uma imagem de um espelho da outra, mas você não consegue superpor uma na outra, ou seja, quando você coloca uma em cima da outra, você não consegue casar todos os átomos um em cima do outro, né? Então, por exemplo, eles são chamados de compostos quirais porque são quirais, devido a um carbono quiral, né? E o que é esse carbono quiral? É um carbono com 4 diferentes grupos ligados que, trocados de 2 a 2, formam um novo enantiômero, né? Então, um novo enantiômero que, por sua vez, tem
apresenta atividade ótica, e esse carbono é chamado de carbono, é um carbono que é um estereocentro, é um carbono assimétrico, estereogênico ou quiral, né? Então, o que eu quero dizer? Aqui, por exemplo, nessa figura, se eu puser um plano aqui, eu crio, essas duas moléculas, elas se relacionam como uma imagem especular da outra, né? Então aqui, se esse meu plano é um espelho, essa mesma distância daqui, dessa bolinha roxa para o espelho é a mesma distância daqui, e para todos os átomos é a mesma coisa. E se eu tentar superponer essas duas imagens, a gente vai ver que a gente não consegue casar dois átomos. Então, se eu puser essa molécula da direita em cima da esquerda, a bolinha em laranja vai ficar em cima da verde, e a bolinha verde vai ficar da direita dessa molécula da direita, ficará em cima da bolinha laranja, né? Então, se eu tentar fazer isso, vocês vão perceber que elas não são superponíveis, e esses são dois exemplos de compostos que são enantiômeros aí, né? Eu tenho também os diastereoisômeros, né? Os diastereoisômeros, estereoisômeros que não há relação entre si, entre as imagens especulares. Ou seja, um não é imagem especular do outro, são chamados diastereoisômeros. Há carbonos quirais, mas pode não haver atividade ótica aí também, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse composto cis e trans, né? A conectividade é a mesma, mas há uma quebra de ligação, certo? Então aqui esse carbono está ligado a um hidrogênio e a um cloro, e faz uma dupla ligação com esse carbono, a mesma coisa para esse carbono aqui, né? Então os dois têm a mesma conectividade, esse cara também tem a mesma conectividade, esse outro carbono, mas houve quebra de ligação. Por quê? Porque o arranjo no espaço entre eles é diferente, né? E eles não são uma imagem especular uma da outra, ok? O que é atividade ótica, né? Então, antes da gente falar da atividade ótica, por que a gente usa atividade ótica para classificar enantiômeros? Isso está intimamente relacionado com a importância desses enantiômeros, né? Eles são idênticos quanto à conectividade, como eu já disse anteriormente, eles têm o mesmo ponto de fusão, a mesma solubilidade em solventes aquirais, a mesma reatividade com substratos aquirais também, mas, isso é importante, eles são seletivos ou preferem um centro estereogênico em relação ao outro, ou seja, se eu tiver um composto aquiral, onde eu vou tentar reagir com dois enantiômeros, você pode ter certeza que a interação de um enantiômero vai ser melhor em relação ao outro, né? Eles dissolvem diferentemente em solventes quirais também, e eles têm diferentes propriedades óticas, esses enantiômeros aí. O que é essa tal da propriedade ótica, né? Então eu tenho a rotação específica, que é dada por esse símbolo aqui, alfa lambda t, né? Então, por quê? É um jeito de a gente medir a atividade ótica dos enantiômeros, certo? Então, por quê? Porque os enantiômeros interagem diferentemente com a luz polarizada, né? Tendo a sua rotação específica característica para cada um deles, certo? Então, aqui é um esquema de um polarímetro, que é um aparelho que mede essa atividade ótica. Eu tenho uma fonte de luz, onde a luz aqui não polarizada ela está se propagando em todas as direções e sentidos possíveis. E aí ela passa por um filtro, que é um polarizador, e isso vai polarizar a minha luz, e ela vai passar a se propagar em uma única direção, né? E aí essa luz polarizada ela vai entrar num receptáculo, numa célula, contendo uma solução de uma amostra quiral, e aí ela vai caminhar dentro dessa célula, e ela vai começar a sofrer rotação, né? Então eu consigo medir o ângulo entre a luz polarizada antes e depois que ela saiu da célula, ou seja, interagiu com a amostra, e eu vou ter uma rotação referente ou característica para cada enantiômero, né? Então,
o que é importante? A rotação da luz polarizada depende do lambda, ou seja, do comprimento de luz que está incidindo nessa amostra, da temperatura, da concentração, obviamente, quanto mais compostos quirais dentro da minha solução, maior vai ser essa interação, mais essa luz polarizada vai sofrer rotação. O caminho óptico também é a mesma coisa, quanto mais você estiver caminhando dentro dessa amostra, mais rotação vai sofrer a luz polarizada, né? E essa rotação ela vai ser no sentido horário e anti-horário, né? Que é na nomenclatura antiga era relacionado com D de Destrógero e L de Levógero aí. Okay? Então aqui está a formulazinha da rotação específica, né? O alfa lambda t, e ele depende da rotação, da concentração da minha amostra e do Czinho aí, que é o meu caminho óptico, tá? Então aqui um exemplo, o menos butan 2-ol, ou o menos 2-butanol na nomenclatura antiga, ele tem uma atividade óptica aí de 13,52, ok? Na verdade aí ele tem esse ângulo aqui faltou um sinal de negativo aqui, então é menos 13,52, ok? E agora vamos falar então sobre esse sistema RS de classificação de estereoisômeros aí. Então ele é uma nomenclatura para designar os enantiômeros, ou seja, esses isômeros que têm propriedades ópticas, desenvolvido por Carl, Ingo e Prelog, né? Esse RS vem das palavras rectus e sinister, do latim, que quer dizer direita e esquerda, né? E aí a gente tem várias regras de classificação aí, são vários passos que o primeiro eu preciso definir a prioridade dos grupos ligados a esse carbono assimétrico, ou seja, esse carbono que tem 4 grupos diferentes ligados. E ela é baseada em Z, ok? Ou seja, no número atômico, né? Então, importante aí, a propriedade aí, né? A prioridade, perdão. Quanto maior Z, maior prioridade. Se eu tenho, no caso, isótopos, né? Por exemplo, se eu pensar em hidrogênio e deutério, aí uma regra de desempate aí, porque ambos têm um número atômico igual, eu tenho que olhar o número de massa, né? Então, no caso entre hidrogênio e deutério, o deutério teria maior prioridade, ok? Outra coisa, se a propriedade de 2 ou mais átomos for a mesma, então deve-se considerar os átomos ligados diretamente aí. Então, aqui eu tenho um exemplozinho, né? Então aqui eu tenho um carbono quiral aqui, ou seja, esse carbono aqui, ele tem 4 grupos diferentemente ligados a ele, né? Ou é um carbono estereogênico, um carbono assimétrico, né? E aqui eu tenho que olhar então, por exemplo, eu olho esse carbono assimétrico e vejo, esse carbono assimétrico ele tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele e tem um hidrogênio ligado, que é o número atômico é 1. Então esse aqui é o de menor prioridade, eu já coloco ele como prioridade 4, ok? Mas ele tem 3 outras ligações com carbonos, que têm o mesmo número atômico. Então aí eu tenho que usar esse critério de desempate que é dita nessa terceira regra aí, né? Então, se eu olhar aqui, esse carbono em azul, ele vai ter prioridade 1, por quê? Porque ele tem um oxigênio, um carbono e um hidrogênio ligado a ele, né? Esse carbono desse grupo em verde, ele vai ser o de prioridade 2, porque ele tem 2 carbonos e um hidrogênio, né? Então ele vai ter prioridade 2, então aqui o hashtag 1 ou cerquilha 1, cerquilha 2 quer dizer número 1, número 2, número 3 e aqui número 4. Né? E aí esse carbono desse grupo em preto, ele vai ter prioridade 3 porque ele tem um carbono e 2 hidrogênios ligados a ele. Então aqui se eu olhar aqui, eu tenho um oxigênio, que esse aqui vai ser o meu critério de desempate em relação a esses dois, né? Então aqui eu tenho um oxigênio e um carbono, e um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 carbonos, né?
Então eu tenho que olhar, eu tenho que ir olhando os átomos que estão ligados aí, depois ligados diretamente a esse carbono vizinho que está ligado ao carbono quiral. Então aqui o critério de desempate é o oxigênio, certo? Aqui o critério de desempate seria que eu tenho 2 carbonos em relação a 1 carbono, né? Então, por isso então que esse grupo em azul tem prioridade 1, esse grupo em verde tem prioridade 2, esse grupo em preto tem prioridade 3 e o grupo em 4, que é o hidrogênio, é prioridade 4, né? Então, isso eu consigo definir as prioridades aí. Quando eu tenho múltiplas ligações, eu tenho que analisar por conectividade. Então, por exemplo, se eu tenho uma carboxila aqui, então eu vou olhar, por exemplo, este carbono da carboxila, ele tem 3 ligações com oxigênios. 1, 2, 3. Então, ele tem 3 conectividades com oxigênio, certo? Por sua vez, eu tenho um oxigênio que ele tem 2 conectividades com carbono. Então eu posso escolher um desses oxigênios, eu acabei escolhendo esse de cima, então esse oxigênio já estava fazendo uma ligação com carbono, então eu ponho um outro carbono aqui, ok? Mas eu também tenho um oxigênio que ele tem uma conectividade, uma ligação com hidrogênio. Então eu poderia ter escolhido ou esse oxigênio ou esse, eu escolhi o de baixo para ficar mais bonita a figura, e aí eu ponho uma ligação com um hidrogênio aqui, né? Então, esse seria o jeito de eu abrir essas ligações múltiplas para poder começar a olhar esses átomos diretamente ligados, caso eu precise de um critério de desempate que é usado nessa regra 3 aqui, ok? Aqui um grupo ciano, a mesma coisa, né? Então eu tenho um carbono que faz ligação com 3 nitrogênios, faz 3 ligações carbono-nitrogênio, então aqui 1, 2, 3, né? Mas eu tenho um nitrogênio que também faz 3 ligações com carbono. Então eu escolhi um desses 3 hidrogênios, eu acabei escolhendo do meio e falei, esse nitrogênio já tem uma ligação com carbono, eu preciso fazer mais 2. Então essa é uma análise por conectividade aí. E aí eu posso usar isso para um critério de desempate aí, ou um critério, né, para classificação das minhas prioridades desses grupos ligados ao meu carbono assimétrico ou carbono quiral. E aí, então, finalmente, a quarta regra, eu coloco o grupo, né? Colocar o de menor prioridade dentro do plano e distribuir a numeração de 1 a 3 dos que eu já classifiquei de prioridade dos grupos. E aí eu caminho em sentido decrescente de prioridade, estabelecendo sentido horário ou anti-horário, né? Então aqui, como ficaria? Vamos pegar essas duas moléculas, que elas são enantiômeras, né? Uma é a imagem especular da outra, ou seja, elas não se superpõem, né? E aí, então, aqui eu tenho, só para vocês pensarem aí e acompanharem, em roxo eu tenho um iodo, então um carbono que está ligado a um iodo, um bromo e um cloro, e tem um hidrogênio, né, que está aqui atrás. E aí a gente já vê que eu já deixei na posição onde que o grupo de menor prioridade é o hidrogênio, ele está dentro do plano, né? E aí aqui, então, eu, com base na prioridade de número atômico, a gente sabe que o iodo ele tem maior prioridade, a prioridade 1, bromo tem o maior número atômico que o cloro, ele vai ter prioridade 2, e o cloro finalmente vai ter prioridade 3, e o hidrogênio, coitado, sempre apanha nessas questões de classificação por prioridade com base em número atômico, ele vai ter prioridade 4, ok? Então eu vou tirar aqui só do hidrogênio para não ficar muito poluído. E aí então nós distribuímos as prioridades, e agora eu preciso caminhar do sentido sentido crescente aqui, pessoal. Está errado. Sentido crescente de prioridade. E aí eu vou estabelecer, ou decrescente, eu preciso estabelecer isso. No caso, eu preciso ir de crescente. Então aqui está errado, eu vou arrumar isso no slide para a gente. Então fica crescente.
tá? Então aqui eu vou de 1 para 2, 2 para 3 e depois eu volto para 1, né? Então aqui a gente está no sentido horário, certo? Então esse isômero é o isômero R, ok? Vamos fazer a mesma coisa para o isômero S, já que uma é imagem especular da outra, a gente é obrigado a chegar no isômero S, né, anti-horário. Então aqui iodo, para lembrar, cloro e bromo, né? E aí aqui eu vou prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. E se eu for caminhar na ordem crescente, né, eu estou fazendo um sentido anti-horário aí, certo? Então esse é o isômero S. Então está classificado os meus dois enantiômeros aí, que são dois compostos, né, que diferem pelo arranjo do espaço aí dos átomos, né, mas tem a mesma conectividade, ou seja, o carbono está ligado a um iodo, está ligado a um bromo e um cloro e um hidrogênio, né, mas há uma quebra de ligação aí para formar esses enantiômeros. Então, como eu disse isso no slide anterior, se eu quebrasse essa ligação cloro e trocasse a cloro com bromo, eu chegava no isômero S. Então, se eu faço essa troca de dois átomos de 2 a 2, eu vou gerando, né, o isômero diferente, no caso o isômero especular, né? Então, por exemplo, aqui fica fácil pela figura, se eu troco cloro com bromo de lugar, desse R eu gero o S, geraria o S. Se eu trocasse, por exemplo, o cloro e iodo de lugar, né? Então o cloro via para cá e o iodo para baixo, então aí eu fizesse uma rotação, né? Uma rotação, eu chegaria no isômero R aqui, deixando no mesmo lugar aí, em comparação com a figurinha da esquerda. Então trocando átomos de 2 a 2, eu vou gerando os isômeros aí correspondentes. Então, se eu troco 2 a 2 do R, eu gero o S. Se eu troco 2 a 2 desse S que eu gerei, eu gero novamente o R e assim por diante, ok? Então, aqui está um exemplo, né, de enantiômeros com mais de um carbono assimétrico ou carbono aquiral, né? Então, isso é uma outra coisa importante. Para cada N centros assimétricos, temos 2 elevado a N estereoisômeros, né? Então, se eu tenho 2 centros assimétricos, 2 elevado ao quadrado dá 4, né? Então, aqui eu tenho 2 carbonos assimétricos ou carbonos quirais, né? Então, aqui eu coloquei a representação dessa molécula, que é o 2-amino 3-hidroxibutanoico, ou ácido, né? E aqui, então, eu tenho essas minhas ligações que estão rachuradas aí, né? Ou aqui elas estão bem realçadas. Isso quer dizer que esse meu grupo está fora do plano, em direção a gente que está olhando para fora do plano da molécula. E quando eu tenho ligações pontilhadas aí, esse grupo está para dentro do plano da nossa tela aí, ok? Então aqui eu posso classificar esse centro, aqui já está classificado, né? Então aqui é o R, por quê? O oxigênio ele tem o maior número atômico, então ele é prioridade 1. Aqui eu tenho um carbono e aqui tem outro carbono, mas nesse carbono eu tenho um nitrogênio ligado, então esse é prioridade 2 e esse carbono, que é um carbono CH3, eu tenho prioridade 3, e para trás aqui, que eu poderia ter colocado em pontilhado, eu teria um hidrogênio que já está para dentro do plano. Então, se eu fizer essa rotação eu tenho um sentido horário, então esse aqui é R, ok? Eu posso fazer a mesma brincadeira com esse outro carbono quiral aqui, né? Então, esse seria prioridade 1 agora, o nitrogênio. Esse seria o prioridade 2, ou não, né? Aqui eu tenho um carbono que tem ligado um oxigênio só. Aqui eu tenho um carbono
que eu tenho 2 oxigênios ligados, então esse seria prioridade 2 e esse seria prioridade 3. E aqui eu posso usar aquele esquema de analisar as conectividades, a gente vai ver que esse carbono aqui, eu tenho ambos carbonos, esse carbono tem maior prioridade em relação ao carbono que tem a hidroxila, né? Então, 1, 2 e 3, então se eu fizer ordem crescente, eu saio de 1 para 2 para 3, eu estou em sentido anti-horário, então eu tenho o meu isômero, o meu centro assimétrico, ele é S. Então, se eu ponho uma imagem especular aqui, o que acontece? Eu inverto os meus centros assimétricos, né? Como na imagem anterior eu tinha o R, a imagem especular eu gerei o S, aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Então, esse carbono aqui eu deixei desse jeito para a gente gerar a imagem especular. Então, esse carbono aqui, que era S, agora ele é R, né? E esse carbono, mais para o final da cadeia, ele era R e agora ele se tornou S, ok? Então, a gente pode verificar isso novamente, olhando aqui prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. Então, esse carbono aqui, ligado ao grupo, que tem um grupo amino ligado, ele está rodando sentido horário, então ele é R. Aqui, pelas mesmas regras que a gente discutiu para o enantiômero dele, 1, 2 e 3, ele é S, né? E aí o que acontece, pessoal, se eu inverto apenas uma das configurações? Então, se eu pegar essa molécula aqui, e aí em vez de eu deixar a hidroxila para frente, para fora do plano da nossa tela, colocar para dentro, que está representado por essa ligação tracejada, o que acontece? Eu inverto, né, a configuração desse centro assimétrico aí. Então, e aqui eu tenho RR. Então, neste caso, a gente pode ver que eles têm a relação de diástero, um em relação ao outro. Eles não são uma imagem especular um do outro, né? Ok? Elas também não se superpõem, né? Então, eles são diástero-isômeros. Então, e esse diástero-isômero, ele também tem uma imagem especular. Então, se eu puser um espelho aqui, eu vou gerar um SS, está sendo dado por essa molécula aqui. A gente não vou mais classificar, mas a gente consegue rapidamente classificar como SS, né? E aí a gente vê que eles têm uma relação que eles são imagem especular um do outro, ou seja, não são superponíveis, então são enantiômeros, né? E aqui então eu tenho a classificação dos dois centros aqui, simétricos como SS. Então este cara aqui, ele não tem ele é um diasterisômero deste daqui de cima. Eles não são imagens especulares um do outro, não tem essa relação de imagem do espelho. Então eles são diasterisômeros, né? Esse também ele tem uma relação diagonal com este, com a imagem especular deste daqui de cima da esquerda. Ele é diasterisômero, né? E assim por diante. Então aqui eu tenho todas as relações aí dadas para esses dois pares de enantiômeros aqui. Então eu tenho um par de enantiômero e eu tenho outro par de enantiômero, né? Aqui, ok? Então, se eu pego e troco, neste caso aqui, eu inverto a configuração de somente um dos centros, eu vou gerar um diasterisômero, né? Que eu posso, por sua vez, ele pode ter uma imagem especular e gerar um enantiômero dele. Então aqui tem os enantiômeros, as relações de enantiômeros e as relações verticais de diásteros e diagonais aí, ok? E finalmente eu posso pensar num composto meso aí, né? Então aqui eu peguei um ácido tartárico, né? Então, por exemplo, o ácido tartárico eu tenho esses dois centros assimétricos, aqui os dois são R's. O enantiômero dele está aqui, é SS, né? Então eu fiz a imagem especular, então quando eu tenho a imagem especular eu inverto a configuração desses centros assimétricos, né? E aí eu posso trocar um deles e gerar o diastereoisômero dele, né? Então eu posso fazer a mesma coisa com esse e com esse. Mas aí que tá, pessoal, o que acontece, qual é a relação entre esses dois aqui?
Na verdade, se a gente olhar a relação entre esses dois, não existe, porque a gente está falando do mesmo estereoisômero, tá? Então, se eu pegar e inverter, rotacionar essa ligação aqui, eu vou chegar neste composto aqui, né? Se eu rotacionar essa ligação aqui e jogar a hidroxila para baixo, eu chego nesse mesmo composto. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Então, aqui neste caso, eu tenho uma molécula onde ele é RS, mas eu tenho um plano de simetria, né? Certo? Eu tenho um plano de simetria aqui. Então, isso quer dizer que, com esse plano de simetria, eu tenho um diástero, somente um diástero, que ele é um diástero em relação a esses dois enantiômeros aqui de cima, e por ele ter um plano de simetria, ele não é ativo opticamente. Por quê? Porque como ele é simétrico, imagine só que esse centro quiral desvia a luz polarizada com uma rotação de 15 graus, positivo, né? Como esse carbono ele tem os mesmos grupos ligados a ele, a luz vai interagir com esse centro aquiral, ou centro quiral, né? Ou centro assimétrico, e vai ter uma rotação de 15 positivo, mas posteriormente vai começar a interagir com esse outro carbono que tem os mesmos grupos ligados, que é S, então ele vai rotacionar para menos 15 positivo, ou seja, mais 15 com menos 15, isso dá zero, então ele não é ativo opticamente, ok? Por isso que eu disse que os diásteros isômeros eles poderiam ter centros assimétricos, mas poderiam não ser ativos opticamente, né? Então a gente viu no slide anterior diásteros isômeros que são ativos, porque eles têm a relação de dois enantiômeros, e neste caso aqui, devido a esse plano de simetria, que é gerado por causa dos dois carbonos aí assimétricos teriam os mesmos grupos ligados, os mesmos tipos de grupos ligados a ele, então esse é o que a gente chama de composto meso. Então se eu fizer uma solução de, sei lá, 1 mol por litro e colocar no polarímetro deste cara aqui, não vai ocorrer rotação ótica da luz polarizada. Do mesmo jeito que se eu fizer uma mistura, se eu fizer uma concentração de 1 mol por litro deste enantiômero, fizer uma concentração de 1 mol por litro deste enantiômero, pegar exatamente 50 ml dessas duas soluções, misturar, homogeneizar bem e colocar no meu polarímetro, o que vai acontecer? Não vai acontecer rotação. Por quê? Porque se o RR, ele aqui, como eu disse no exemplo, ele rotaciona de 15, por exemplo, e aí eu tenho 2 R's, então eu teria uma rotação de 30, esse positivo, aqui eu teria uma rotação de menos 30. E se eu tenho uma solução onde eu tenho o mesmo número de moléculas de RR e SS, a rotação de ambas vai se compensar, ok? Então, pessoal, nesta aula era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então é importantíssimo lembrar dessas questões de carbono assimétrico e como eu classifico esses compostos quirais. Por quê? Porque além da nomenclatura do composto, a gente é obrigado a colocar o menos e o mais na frente quando a gente tem um centro assimétrico lá, como eu mostrei no 2-butanóico lá, no ácido amino hidroxibutanóico, ou no álcool lá no começo do slide, no 2-butanol lá, né? Então, eu posso usar R ou mais, então eu colocaria R2-butanol, ou no caso do exemplo, eu colocaria S2-butanol, né? Então são coisas que são importantíssimas, porque a gente já viu nas reações de Alceno que dependendo do tipo de adição
eu posso gerar um enantiômero em relação ao outro, porque as adições, elas podem, dependendo da reação, elas podem ser sim ou anti, né? Então isso tem tudo a ver com as moléculas que a gente está estudando e vai estudar daqui para frente, ok? Então era isso que eu queria falar hoje para vocês. Um abraço, até a próxima.